Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso curso de Excel Aprimorando Conceitos. Estamos entrando agora na unidade 6 do curso, em que a gente vai trabalhar com o conceito de tabelas e gráficos dinâmicos. Então, como eu tenho dito nas outras unidades, essa é uma ferramenta bem interessante de se trabalhar e que pode facilitar bastante a capacidade de vocês em resumir dados, em fazer apresentações de dados, sem ter que ficar mostrando tabelas imensas, né? E também já fornece para vocês uma agilidade, né? Então, por exemplo, você tem uma base de dados enorme lá da sua empresa e o seu chefe pede que você retire algumas informações dessa tabela. Né? Então, ao invés de você ficar lá caçando dado, fazendo 1 milhão de fórmulas, né, PROC V daqui, PROC V dali, para achar esse conteúdo e conseguir resumir numa outra tabela, a tabela e os gráficos dinâmicos fazem isso automaticamente para você. Lógico que existe uma certa limitação, mas ainda assim é uma ferramenta extremamente interessante. Então vamos ver o que é isso. Tabela dinâmica é uma tabela interativa, veja, interativa já é algo bem bacana, que você pode usar para resumir rapidamente grandes quantidades de dados. Nós vamos encontrar a ferramenta lá no menu Inserir, tá? Então, lá no menu Inserir do Excel, nós temos aqui a primeira caixinha que aparece, pelo menos no meu, né? Como está configurado, mas acredito que na maioria vai estar também. É de tabela dinâmica, tabelas dinâmicas recomendadas, né? Em que o próprio Excel ele olha para o seu dado, né? Tenta entender o que tem lá e já montar uma tabela. Eu, particularmente, não gosto muito de usar, prefiro montar as minhas próprias tabelas. Tá bom? E ainda a gente vai ver que na aba de tabela dinâmica, a gente consegue trabalhar com gráficos dinâmicos. Então, tá lá, tabela dinâmica. Então, uma tabela dinâmica, ela vai ser composta de alguns campos, né? Como que isso se organiza? Quando a gente solicita a abertura da tabela, nós vamos ter a opção de abrir essa caixinha de diálogo aqui, que são campos da tabela. Ela me dá a opção de escolher cada uma das variáveis que compõem a minha base de dados. Então, lembrem-se que a partir daqui, nós já estamos estruturando as nossas planilhas de forma que as minhas entradas estejam sempre em colunas, ou seja, eu estou montando base de dados, né, que tornam a análise bem mais fácil do que a gente ficar fazendo tabelas rebuscadas. E agora sim, nós vamos montar uma tabela bonitinha. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas opções de variáveis e eu vou poder escolher como eu quero ver essas variáveis e o que delas eu quero trazer de informação. Então, veja que aqui, nesse campus da tabela, ele forma como se fosse uma planilha, um encontro de 4 células, tá? Formando aqui essa cruzeta. Tá? Então, isso aqui já ajuda a gente se orientar o que vai aparecer aonde na hora que eu for montar a minha tabela. Né? Eu posso aplicar um filtro, o filtro sempre vai estar lá meio que suspenso, né? É um adicional. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui os diversos cursos, né? O resultado deles ano a ano, e eu quero filtrar para eu poder ver os anos separados. Então, eu posso gerar essa caixinha de filtro. Nas colunas, tudo que vai estar em colunas vai vir aqui nessa caixinha, nessa célula. Então, eu escolho o que eu quero ver por colunas. Então eu quero ver todos os meus cursos aparecendo coluna a coluna. Na célula abaixo do filtro, o que nós vamos ver é tudo que vai nas linhas da nossa tabela. O que compõe as linhas? O que eu quero ver linha a linha? No meu caso, eu quero ver sexo. Então, por exemplo, essa tabela aqui, eu vou estar vendo por curso, em determinado ano, por curso, então cada curso numa coluna, por sexo, né? Então masculino, feminino, não relatado, nas linhas. E o preenchimento, o dado que vai vir para mim, a informação que eu quero, é a soma de horas, né, de presença, sei lá, a soma da nota, a soma de alguma coisa, ou a média, ou a contagem, né? Eu conto quantos eu tenho de cada sexo, né? Então, eu conto quantos homens, eu conto quantas mulheres eu tenho para cada curso, em cada sexo, em determinado ano, tá? Então, é a forma da gente organizar. Isso aqui gera bastante confusão. Geralmente, quando a gente começa a usar a tabela dinâmica, a gente não sabe o que vai aonde, o que vai na coluna, o que vai na linha.
Gente, melhor forma é vocês irem treinando. Pega uma planilha mais simples, que é o que eu vou fazer hoje, e vamos treinando, né? Ah, e se eu colocar na linha, como é que fica? Se eu colocar na coluna, como é que fica? Tudo na tabela dinâmica, né? Como o próprio nome diz, ela é dinâmica, ela é interativa. A gente fez, facilmente a gente consegue desfazer, tá? Então, não tem muito problema ficar treinando. E, de forma alguma, a tabela dinâmica interfere na sua base de dados. Você nunca vai perder a sua base de dados. Montando uma tabela dinâmica. Ela é algo à parte que somente puxa as informações da sua base de dados, tá bom? Então não tem como perder a base de dados. Algumas funcionalidades da tabela, ela faz agrupamentos, então, por exemplo, ela agrupa, né? Eu tenho lá dados mês a mês, ela já entende que isso é mês e ela vai agrupando por ano, né? Ela agrupa períodos, tá? Ou eu tenho dia a dia, ela agrupa por mês, tá? Ela faz esses agrupamentos. A gente consegue ordenar valores, crescente, decrescente, então dá para, depois que eu realizei os meus filtros, eu ainda consigo fazer uma certa ordenação. Eu posso clicar 2 vezes para ver detalhes do que é aquela informação, porque em geral a gente vai ver que ela vai trazer uma soma, uma contagem, uma média. Então a gente consegue ainda abrir o dado que está lá para tirar dúvida. Tá, mas por que aqui para o sexo masculino está somando tantos indivíduos, né? Então, eu consigo ver a informação que ela puxou da minha base de dados. E ainda a gente pode trabalhar com totais, com operações matemáticas, tudo na tabela dinâmica. A aula de hoje eu vou usar a atividade lá da unidade 3, certo? A atividade do COVID, em que vocês pegaram a base de dados, né, separada por vírgula, jogaram no Excel e converteram lá texto para colunas, certo? Para a gente ficar com uma base, com uma estrutura planilhas. E aí eu pedi para vocês que vocês comparassem, né? Compara o total de casos dos Estados Unidos e do Brasil num determinado período. Né? E como é que a gente fez isso? A gente fez com o que a gente tinha de recurso na época, né? Provavelmente vocês aí utilizaram filtro, ou foram na mão, na raça. Eu espero que vocês tenham utilizado filtro, né? Agora aqui eu vou trabalhar com a tabela dinâmica e vocês vão ver que é bem mais fácil, tá? Essa semana a gente tem uma atividade. Eu estou deixando para vocês a minha planilha, né, que eu fiz para mim, de controle financeiro, que também é uma atividade lá da unidade 3, vocês montaram a própria planilha de vocês, mas eu estou aqui enviando na atividade, né, atividade 9, a minha planilha de controle financeiro, e eu quero que a partir dela, que é a nossa base de dados, eu quero que vocês cheguem numa tabela como essa. Então veja que nessa tabela eu tenho lá receitas e despesas, eu ainda consigo ver, né, discriminado quais são as minhas receitas e quais são as minhas despesas. Notem que aqui no cantinho eu tenho um menuzinho e um menuzinho. Então, isso aqui indica para mim que há um agrupamento de dados nessa linha. Tá? Então, se eu apertar o menos, vai aparecer só receita, some o salário daqui. Se eu apertar o menos aqui, todas essas despesas detalhadas, elas somem, eu fico só com a linha da despesa. Assim, como se eu apertar o maisinho depois do lado, elas voltam a aparecer, tá? Então, indica para mim um agrupamento de dados. Então, veja que eu estou vendo aqui mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e ainda vejo o total dos dados que eu lancei, ok? Assim como também eu vejo o total de gastos por coluna, né? Então, eu sei o quanto eu gastei em cada mês, e eu ainda sei o total que eu gastei, né, ou que eu recebi, para cada item da minha lista de despesas, tá bom? Então, basicamente, o que eu quero é que vocês utilizem a planilha dinâmica, a tabela dinâmica para chegar em algo como isso. Talvez vocês não façam exatamente igual, mas acredito que vai dar para brincar bastante aí com tabela dinâmica, tá bom? Então, pessoal, não vamos perder mais tempo, vamos lá para o Excel. Então, pessoal, estou aqui com uma planilha, né, zerada do Excel. Eu já copiei os meus dados da COVID, daquele arquivo que eu deixei para vocês, do arquivo separados por vírgula, e eu vou dar um Ctrl V aqui. Então, lembrando que ele aparece da forma que está lá no arquivo, né, como se fossem textos por linha, e eu vou usar a função, né, lá no menu dados, passar texto para colunas, ok? Então, é delimitado, vou avançar. Nesse caso aqui, ele é delimitado por vírgula, eu posso ver que os dados aqui estão todos separadinhos por vírgula, tá? Então, eu separo, escolho aqui vírgula, avançar, avançar, concluir.
Prontinho, meus dados já estão separadinhos aqui, tá? Eu vou fazer o que eu peço para vocês, espera só um pouquinho, que é substituir, né, ponto por vírgula. Então, como que eu faço isso, né? Eu peço para ele localizar os pontos e substituir por vírgula, tá? Então, substituir tudo e fechar. Ele vai demorar um pouquinho, né? Porque a base de dados é bem grande, vocês devem ter passado por isso também. Então, tá aí, a gente lembrando, né? Essa planilha, ela traz muitas informações, então ela traz codificação aqui do país, ela me indica em que continente esse país está, qual é o país, né? Que é a localidade. Data, veja que data está todo insustenido, porque o valor está maior do que a minha coluna, então vamos lembrar lá das primeiras aulas. Clico 2 vezes, ajusto. Tenho total de casos, tenho novos casos, total de morte, blá, 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 blá. Tenho população do país, certo? Tenho muito dado aqui. E, na verdade, o que a gente quer é apenas olhar, né, para a localidade em que nós vamos ter que encontrar aí Brasil e os Estados Unidos, né, que no caso é United States, porque está em inglês. E aí a gente vai ter que olhar para a data, porque eu tenho um período de seleção que eu quero ver. Lembra lá do dia 17 de março até o dia 5/7. E eu quero olhar o número de casos totais e fazer uma comparação. Galera, quando eu vou comparar dois valores, a gente precisa ficar muito atenta na forma de mostrar o dado, para que fique fácil comparar, tá bom? Lá na unidade 3, na minha correção, eu simplesmente coloquei os dados do Brasil ao lado dos dados dos Estados Unidos. E no máximo eu fiz uma diferença entre eles, tá? Agora aqui eu vou mostrar outras formas da gente comparar, tá bom? Que vai ficar bem facinho. Então, o que a gente quer é tabela dinâmica. Eu vou deixar a minha célula ativa aqui na primeira célula da minha planilha, que é a A1, tá? Tá ali. Lembra, a gente vai inserir tabela dinâmica. Clico lá. Vai abrir essa caixa de diálogo, tá? Então, veja, ó, selecionar uma tabela ou intervalo. Essa tabela ou intervalo é o conjunto de dados que eu quero resumir na tabela dinâmica. No meu caso, eu quero escolher a minha base de dados inteirinha. Tudo isso que eu coloquei aqui, tá bom? O default do Excel já é selecionar toda a área em que ele encontra dados na tabela, tá bom? Então, beleza, para mim eu posso checar, mas ele pegou toda a minha base, tá bom? E aí ele me fala, escolher onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Então, veja que a tabela dinâmica gera para mim um relatório. Ela não vai mexer na minha base de dados. Ela vai simplesmente reportar como os dados estão se comportando em outra aba ou onde eu escolher, tá? No caso, eu vou pedir para ele abrir uma nova planilha. Ele vai abrir uma nova aba aqui para a gente poder trabalhar com a tabela dinâmica, tá bom? Eu poderia escolher um local e aí eu vou na planilha que eu quero e seleciono onde que ele vai jogar o resumo, tá bom? Então, ok, tá lá. Ô, Marcela, mas não apareceu nada. Pois é. Então, o que aparece logo que a gente cria a tabela é a área onde ele dá orientações para a gente, né? Então, olha, para criar um relatório, escolha os campos, listas de campos da tabela dinâmica. Então, escolhe o que você quer colocar aqui, tá? Aqui na tabela campos, da forma que eu tinha mostrado para vocês lá no meu PowerPoint, ele vai mostrar todos os campos da minha tabela. Então, veja, ó, ISO code, continente, location, date, tá? Então, se eu vier aqui na minha planilha original, é exatamente isso que eu tenho em cada uma das colunas, tá bom? Então, eu posso escolher quais dados eu vou querer puxar. Só que não basta vir e simplesmente selecionar. Veja que ele vai mudando aqui, a gente não sabe nem o que está apresentando, né? A gente precisa primeiro pensar o que a gente quer, né? O que eu quero? Eu quero que Brasil e Estados Unidos apareçam um do lado do outro. Então eu vou ter que pôr Brasil e Estados Unidos em colunas. Lembra que eu fiz isso lá na resolução da atividade? Brasil e Estados Unidos em colunas. Brasil e Estados Unidos está dentro dessa coluninha aqui, ó, location. Então, location vai para a coluna. Agora sim, olha lá, apareceu todos os países que existem lá na minha base de dados, tá bom? A gente já
vai melhorar essa situação. Calma, vamos primeiro montar o que a gente quer. Ainda, o que eu quero ver, né, linha a linha, é data, né? Eu quero ver dia a dia como foi o total de casos dos países, dia a dia. Então, pessoal, a data vai vir aqui na linha data. Ah, olha lá, ele colocou todas as datas de que tem registro aqui. Ah, eu não quero todas as datas. Calma, já chegamos lá. Então, veja que eu montei a estrutura básica, né? Eu quero ver data, né? Por país que está na minha coluna, o quê? O que eu quero ver? Qual que é o recheio da minha tabela? Eu quero ver o total de casos, tá? Total de casos. Então, total de casos vem aqui, ó. Veja, olha o desenho. Olha o desenho do quadrante. Linhas, data. Colunas, location. Né? Então, são os países. E o recheio? O recheio aqui, nos valores. O que vai aparecer de valor para mim? O que vai aparecer é total cases. Então, a gente coloca aqui. Aqui, a gente tem um porém. Geralmente, o Excel ele já puxa para mim a contagem. Contagem de total cases. O que é a contagem? A contagem ele só conta quanto de preenchimento eu tenho lá. Ele não olha para o número em si, ele só fala, está preenchido ou não está? Está preenchido ou não está? Então, ele vai olhar lá para o Afeganistão nesse dia aqui, quantos registros tem? Se tivesse mais de um registro no mesmo dia, ele ia colocar 2, 3, 4. Mas só tem um registro por dia para cada país. Então, o que eu quero não é contar o número de registros, né? Quantas vezes aquilo aparece naquele dia. O que eu quero é o valor, é o que está dentro, é o número que está aparecendo. Então, a gente vai clicar aqui nessa setinha preta e eu vou vir aqui, ó, configurações do campo de valor. Configurações do campo de valor. E aí, ele me fala, né? Eu posso personalizar o nome se eu quiser, mas eu não vou fazer isso. Vocês fiquem à vontade aí. Ele me fala, tá? Como que você quer resumir esse dado? Qual é a sua estratégia? Você quer uma soma? Você quer uma contagem, uma média, um máximo, um mínimo, um produto? Né? Veja que existem várias opções. Isso vai depender muito do dado. Nesse caso aqui, eu quero que ele olhe para a data e apresente para mim o valor que está lá. A gente consegue fazer isso com a soma. Né? Então, quando eu peço para ele somar, ele vai olhar o número e somar com o próximo número. Se, no caso aqui, eu tinha mais de um registro na mesma data, ele ia somar esses dois registros. Tá? Então, ele olha para o número. A contagem, ele só olha quantos registros eu tenho, independente do valor que está lá dentro. Então, eu vou dar um OK. E está pronta a minha base de dados. Deixa eu tirar aqui. Então, a planilha em si, eu montei a estrutura. Meus quadrantes estão certinhos, né? Agora, o que me falta é vir e usar na tabela dinâmica filtros. Né? Por quê? Porque aqui, nesse rótulo de coluna, em que eu tenho a localização, né, os países, eu não quero todos os países. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na aula. Vou desflegar e eu vou escolher aqui Brasil e Estados Unidos. Opa. Tá aqui, United States, ok. Ah lá, Brasil e Estados Unidos. Então, nos resta filtrar a data. Vamos filtrar a data? Né? Então, eu posso vir aqui. Eu poderia vir e ficar desflegando data a data, certo? No entanto, se vocês olharem aqui, ó, tem filtros de datas. Né? Então, ele já sabe que isso é uma data. E ele me permite filtrar data. O que eu quero? Eu quero o dia de hoje, eu quero o dia de ontem. Não, eu vou usar isso aqui, ó. Eu quero que você me apresente os dados depois de, né? É posterior a 16/3/2020. Por que 16? Porque eu quero que o 17 apareça, tá? Ok. Então, veja que ele já coloca para mim aqui do dia 17. E ele vai... Vamos descer por aqui, opa. E ele vai até o dia 5 do 7, que é a minha última data dessa base de dados, tá bom? Então, olha, o que eu fiquei lá na tabela, o que eu fiquei lá na unidade 3, filtra, copia, cola, em outra planilha, a tabela dinâmica me permite fazer muito facilmente. Aqui eu já tenho, né, a comparação entre os valores. Veja
que aqui ele me dá um total. Essa coluna aqui, ela pode não me ser interessante. Para mim, não importa quantos casos somaram Brasil e Estados Unidos. Esse total aqui, para esse conjunto de dados, não quer dizer nada, né? Para outros, pode ser que seja importante, que eu quero realmente ver um total do que está sendo apresentado, mas para cá, não. Então, eu vou selecionar, né? Posso vir aqui no campo, com o botão direito do mouse, eu posso vir aqui, ó, remover total geral, tá? Ou ainda, eu poderia escolher uma outra forma de resumo, né? Ah, eu quero ver a contagem, eu quero ver a média, mais opções. No caso, eu simplesmente vou remover o total geral. Então, eu tenho os dois campos aqui. A gente consegue fazer fórmulas com esses dados, né? Então, eu poderia fazer Estados Unidos menos Brasil, certo? A gente poderia fazer isso. Então, assim, bem simplesinho. Ainda, pessoal, o que pode acontecer? Eu vou mudar os nomes aqui embaixo, só para a gente não se perder o que é o que, tá? Ainda, se a minha base de dados mudar, eu vou mexer nela aqui só para a gente perceber. Eu vou colocar um filtro, deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar Brasil e eu vou mudar uns dados aqui, tá? Deixa eu só pôr num lugar viável. Ah, vou pôr um número absurdo aqui só para a gente perceber lá na tabela, tá? Ah, tô mudando, lógico, que onde não tem casos ainda. Pronto. Então, assim, minha base de dados mudou, por algum motivo eu tive que atualizar, né? Ou eu inseri uma linha, né? Por exemplo, eu vou inserir aqui uma outra linha, que eu vou chamar de nada. Mudei minha base de dados. Como que eu faço para continuar usando a minha tabela dinâmica? Tá? Então, na hora que a gente clica na tabela dinâmica, vocês notem que aparece aqui essa ferramenta da tabela dinâmica. Ok? Ferramenta da tabela dinâmica. Se eu clicar nela, eu tenho um conjunto de opções aqui. Na verdade, tem muita coisa e eu não vou explorar tudo nesse curso com vocês. Eu vou explorar o básico da tabela. Depois que vocês aprenderem o básico, aí vocês comecem a fuçar no menu, tá bom? Quem sabe num outro curso a gente vem e explora um pouco mais tabelas dinâmicas. Então, o que acontece? Eu posso atualizar os meus dados ou ainda alterar a fonte de dados, tá? Eu vou pedir para ele atualizar, porque eu mudei, tá? Então, reparem aqui, ó, no começo, em que os dados estão baixinhos, a hora que eu apertar atualizar. Então, atualizar. Veja, ele muda, tá? Então, toda vez que a gente mexe na base de dados, eu tenho que lembrar que na minha tabela dinâmica eu tenho que atualizar. Assim como, se eu olhar aqui, ó, nos campos, já apareceu aquele campo que eu selecionei, nada. Veja que eu inseri uma coluna, então automaticamente a minha tabela já entendeu que aquele dado também está contemplado no conjunto de dados e mudou a seleção. Então, ele aparece aqui também, o nada, né, para a gente, ok? Ainda, se eu quisesse mudar, não quisesse que aparecesse todo esse conjunto de dados, é uma outra opção. Eu posso vir aqui no meu menu de tabela dinâmica em alterar fonte de dados. Ele fala, tá, a fonte atual é essa, o que você quer fazer? Então, por exemplo, eu posso vir e falar, eu só quero até número total de casos, tá? Vou até embaixo e dou um OK. Então, veja que agora ele já selecionou menos, né? E como eu estava com o filtro lá só para Brasil, só apareceu o Brasil aqui, tá? Vamos alterar de novo. Deixa eu tirar esse filtro. Opa. Então, deixa eu tirar o filtro aqui da tabela. Então, vamos de novo. Ó, clico lá no menu, alterar base de dados. A minha base de dados, eu vou querer tudo para lá, tudo para cá. Ok, tá lá, feito de novo. Deixa eu só tirar o filtro aqui, que eu só estou filtrando o Brasil, mas eu quero Brasil e Estados Unidos. Ok, prontinho. Ainda, pessoal, a gente podia pegar esses dados e usar o que a gente vai aprender em si, né? Um pouco mais detalhadamente na nossa última unidade, que é a unidade 7, que é utilizar gráficos, né? Gráfico é uma boa ferramenta, né, de visualização de dados e de comparação de dados. Então, a gente poderia utilizar aqui um gráfico, né? Veja que aqui nesse menu de ferramenta de tabela dinâmica, ele já me dá a opção, ó, de gráfico dinâmico. Vamos clicar.
Quando eu clico em gráfico dinâmico, aparece inserir gráfico, eu posso escolher o tipo de comparação que eu quero fazer, tá? A gente vai ver depois na unidade 7, né, como que a gente usa, para que serve cada um desses gráficos, né, qual que é a indicação. Basicamente aqui eu vou usar esse mesmo de colunas, em que eu quero ver os dois países. Então vou dar um OK, deixa eu aumentar para que vocês consigam ver um pouquinho aí. Eu tenho uma quantidade de informação grande, né? Então, veja que aqui ele está me dando, ó, ele tem como filtro, né, a localização, então já está aparecendo Brasil e Estados Unidos, né, que foram os que eu pré-delimitei aqui na minha tabela. Ele está colocando um filtro de data, então a data está aparecendo aqui no eixo horizontal, então dia a dia, o que eu estou vendo, e eu estou falando, ele está falando para mim, olha, o recheio da sua planilha é a soma de total cases. Então, veja que eu vejo em azul, olha lá a legenda azul, tudo que são casos do Brasil, e em laranja tudo que são casos dos Estados Unidos. Então aqui eu consigo efetivamente ver que, né, o número de casos nos Estados Unidos nessa data aqui, ó, 7/5, por exemplo, de 2020, era muito maior do que o número de casos no Brasil, né? Embora os dois estivessem aí numa escalada, tá bom? Ainda a gente pode, por aqui mesmo, filtrar o conjunto de dados, tá bom? A gente pode mudar, né, as comparações que a gente quer. Por exemplo, eu quero vir e olhar aqui tudo que está depois de abril, né? Então eu vejo tudo que está depois do dia 30/3/2020. Então ele já vai mudando. Opa, tem 31, né? Ele já vai mudando a base de dados, ok? Assim como que se eu quiser olhar outra localização, eu posso vir aqui e colocar, tá, vamos ver como que estava a China, por exemplo. Deixa eu ver aqui. China. Então, coloco mais um. Então a gente olha aqui e vê assim, a China baixinho, né? Mas a China provavelmente já não estava mais reportando os casos de Covid nesse período para essa base de dados, tá? Então eu vou trocar aqui, vamos pegar uma outra. Deixa eu tirar a China. Vamos para o Canadá, pronto. Também casos bem baixinhos no Canadá, certo? Então, é isso. O gráfico dinâmico, ele faz basicamente a mesma coisa que a tabela dinâmica, né? A gente tem as mesmas funcionalidades, praticamente, mas ele mostra para mim de forma gráfica. Ele faz uma configuração, uma comparação em gráfico e não simplesmente uma configuração em tabela. Veja que quando eu mudo o gráfico dinâmico, ele muda também a tabela dinâmica, porque ele puxa um dado do outro, tá? Ele está puxando os dados da tabela dinâmica para montar o gráfico, tá bom? Bom, pessoal, sei que não é trivial, né? Talvez me vendo fazer, vocês falem, facinho, só puxar para cá, puxar para lá, né? Monto coluna, monto linha, ponho o recheio, tá tudo certo. Vocês vão ver na hora que vocês forem fazer que é difícil, que a gente não está treinado para montar, né, esse esquema do que você quer visualizar efetivamente. Então eu peço que façam um trabalho antes de meio que desenhar a tabela que vocês querem, que nem eu fui fazendo aqui, tá? Eu quero na coluna que apareça o quê? Eu quero que apareça na linha o quê? O que é o recheio? O que é o dado que eu quero mostrar? Né? Fica mais fácil da gente montar a tabela, mas vocês podem ir brincando da forma que vocês quiserem, né? Que nem coloca mais um campo, certo? Então, sei lá, eu vou separar continente, ponho o continente aqui também, quero ver continente por data, então ele vem filtrando e separando por continente. Vai brincando da forma que vocês consigam aí mexer um pouquinho nesse conjunto de dados e tentar entender o que a tabela dinâmica está fazendo. No próximo vídeo eu vou fazer um exercício que já é um pouquinho mais complexo, em que eu apresento para vocês outras funcionalidades. A gente explora um pouco mais a tabela, tá bom? Até mais!